Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse vídeo, bom, senhoras e senhores. Eu tô fazendo um novo quadro, mas é um novo quadro que eu não sei se vai ser toda a hora não. Que é justamente assim, situações que eu não falei sobre o jogo. Realmente, ainda mais no início de campeonato, eu devo fazer isso daí somente nos clássicos. Fora disso, eu não devo fazer mais não. Então, antes de falar sobre cada ponto que eu valorizo bastante, eu quero que você faça o que está escrito aqui, ó. Se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Quais são? TikTok, para vídeo mais zoeira, YouTube, que vocês estão vendo aqui, o YouTube Shorts, que é para anunciar os vídeos que vai ser lançado, que já lançou há pouco tempo, Twitter, para falar quando lançou realmente o vídeo, e Instagram, para dar um spoilerzinho sobre os vídeos de hoje. Pix na tela também, se quiser me ajudar com qualquer valor, será de também qualquer mensagem. E vídeos das 10, 12 e 20 horas, só aqui no Duque Tricolor. Olha só que... Não, é só no Duque Tricolor, esquece o resto Tricolor, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre... Eu até deixei aqui justamente aqui bem claro de onde que está realmente a posição do Vasco e do Fluminense. O Vasco agora está com 7, para quem não sabe, nós temos 12 times. Então são 11 jogos. 11 jogos, então o Vasco tem 7 jogos feitos, faltam 4. Desses 4 faltam 12. Eu já quero deixar claro isso. Então, 12 pontos ainda dá para o Vasco estar lá em cima. Cada vez mais difícil, mas ainda dá. Ainda tem um detalhe muito importante, que desses 4 jogos que está faltando, um é contra o Botafogo, outro é contra o Flamengo, e os outros 2 são com times pequenos. Ou seja, eu acho que eles garantem pelo menos 6 pontos, mas aí vem a pergunta. 17 pontos. Será que o Volta Redonda e o Bangu não vão pontuar? Isso é importante a gente falar sobre isso, né? Aliás, um detalhe importante, o Fluminense ainda vai jogar contra o Bangu, e é muito importante você entender isso. Mas não é isso que eu quero falar justamente. Eu quero falar sobre o que eu não disse no clássico. Que a primeira coisa que eu falo é o seguinte: até onde eu posso reclamar do time? Sabe por quê? Porque, novamente, eu sou psicólogo. Aqui são vídeos que muito tratam sobre o Fluminense, mas diante de uma visão psicológica. E é muito estranho o que eu vejo lá, e eu já comentei bastante sobre isso, que é justamente essa situação, né? Você vê o jogo contra o Botafogo, você vê o jogo contra o Vasco. Ambas situações se inverteram. Enquanto o Botafogo e o Fluminense foi muito mais time do que o Botafogo saiu vitorioso. No jogo do Vasco e Fluminense, o Vasco foi muito mais time do que o Fluminense, mas o Fluminense saiu com o resultado. E aí eu vejo muita gente falando assim: cara, mas pô, saiu com o resultado, mas não jogou bem e tudo mais. E assim, cara, até que ponto a gente pode reclamar? Até que ponto a gente pode detalhar isso? Porque parece que tudo tem motivo de reclamação, e realmente eu acho que as pessoas têm direito de reclamar. Agora, da maneira que está, eu também reclamo bastante. E eu vou continuar reclamando, mas não da maneira que é. Mas é importante justamente a gente identificar os problemas e consertá-los. O Diniz já falou que tem problemas e que ele vai consertar. Então é muito importante a gente ver como que está essa dissonância entre até o que eu penso e o que o próprio Diniz pensou. Por que teve tanta ação dos vascaínos, né? A ação e atenção dos vascaínos para esse jogo. Eu não entendi. Porque daqui a pouco, se eles realmente tirarem o Bangu e o Volta Redonda e ficarem em quarto colocado, que é o máximo que eu acho que eles conseguem, pra que isso tudo? Por que realmente essa supervalorização desse jogo que foi ontem?
Que realmente muita gente supervalorizou. A gente ainda tá no meio do campeonato. Quer dizer, meio do campeonato não, mas já estamos na segunda parte do campeonato. O Vasco só precisa estar em 4 lugar para realmente entrar na zona de classificação para jogar contra os outros times do Grande do Rio de novo. Então eu não consigo compreender isso. Existe uma frase dentro da psicologia, dentro da logoterapia, né? Terapia envolvida pelo Logos do Victor Mefranco, que falou assim, cara, pra que tanto sofrimento? E na minha concepção eu perguntaria pra vocês, pra que tanta ação assim pra querer colocar o Fluminense abaixo? Isso pra mim não faz sentido. Sabe, agora a gente tá zoando e eu vejo assim que muita da zoação que tem hoje é justamente porque vocês fizeram tanta coisa. E vocês não têm nem realmente a situação que a gente tem hoje. Então vamos com calma, vamos com cautela. A gente sempre fez isso. A gente fez isso em 2022, mesmo sabendo que a gente estava muito melhor do que vocês. E agora em 2023 vocês fazem isso com a gente, mesmo que a gente ainda esteja um pouco melhor do que vocês, é muito estranho. Então, pra que tão sofrimento vascaíno? Um outro ponto é o que foi os gols do Cano no Vasco, cara. Assim, eu quero muito falar sobre separadamente, não os 2 gols separadamente, mas sim os 2 gols em sentidos diferentes da situação. O primeiro foi justamente essa continuação da situação de que foi o Germancano no Vasco. Essa sobrevalorização. Eu ainda continuo vendo gente sobrevalorizar o Cano. Ah, ele não ganhou nada. Tipo, que bom. Talvez ganhe pelo Fluminense. Quer dizer, já ganhou uma coisa pelo Fluminense. Já ganhou um campeonato carioca. Em cima do Flamengo. O grandioso Flamengo. Com participação direta dele na semifinal contra o Botafogo e na final contra o Flamengo. Então sim, o Cano não merece ser sobrevalorizado. E a gente viu justamente isso nesses gols. Eu acho que o Cano comemora muito mais por realmente ele ter sido sobrevalorizado. A gente está vendo na pele o que o Cano sentiu. Eu espero que os torcedores do Vasco agora coloquem a sua cabeça no lugar. E comecem a pensar somente o que foi o Cano, de verdade. E na outra ponta, justamente, de como que foi construída as 2 jogadas, né? Uma jogada que realmente é plástica disso tudo. E a outra elástica disso tudo. Elástica porque realmente a gente mede muito as coisas com elástico. A gente faz a medida disso tudo. E foi um gol que realmente foi uma medida enorme. Foi lá no meio da rua. E o segundo de um toque do Fluminense que a gente sempre pediu para acontecer. E adivinha, o gol que a gente sempre eu pedi, que eu sempre falei lá, que assim, eu não entendo, cadê o Fluminense com as 2 bicicletinhas lá do outro lado, sendo que uma delas era o Cano. Pode ver lá, desde o jogo contra o Resende, eu falava sobre isso, porque o Cano ainda tá na ponta que tá sendo jogada. O Cano deveria estar simplesmente sempre do lado oposto da jogada, porque é dali que ele vai fazer o gol. Eu falei isso daí direto. Eu falei isso daí desde o primeiro jogo, que eu não entendia porque ele não tinha feito igualzinho. Era sempre assim. Era sempre o Cano e mais um lateral, um Cano mais um ponta. E aí quando o Cano mais um ponta jogaram justamente dessa maneira, o Cano meteu o gol. Que foi justamente o Keno. E é isso que eu venho falando. Que bom que o Fluminense está voltando a entender. Ah, então era assim que se jogava, né? Sei. Fábio já foi, tipo assim, E aí eu coloquei 2 temas aqui juntos, né? Porque tudo fala sobre o goleiro, né?
Fábio já foi no Vasco. É engraçado que eu não vi isso. Claro, porque o Fábio não faz o gol, mas o Fábio já foi do Vasco. Pra quem não sabe, deixa eu contar aqui uma coisa. Fábio Maciel, esse daqui mesmo. Olha só de quem ele foi. De 2000 2004 do Vasco. 150 jogos. Até agora fez mais jogo no Vasco do que no Fluminense. Hoje. Eu vi muita pouca gente falando sobre isso. Você, tricolor, ouviu falar sobre o Fábio no Vasco? Você ouviu falar como que o Fábio foi interessante? E a outra é justamente esse Flávio Tênis, cara. Na moral, cara, eu já tô aqui pensando assim, cara, eu vou colocar um cartaz pedindo uma camisa desse cara. Que esse cara que tá mudando o rosto do Fábio. O Flávio Tênis entrou e muito dos gols que o Fábio tomaria não tá tomando. Muito por conta do Flávio Tênis. Quantas pessoas falaram de Flávio Tênis? Eu vou até fazer uma coisa pra mostrar pra vocês. Então eu vou ficar aqui grandão pra não ter nada de errado. Voltando. Quantas pessoas falaram do Flávio Tênis, cara? Muita pouca gente, ó, 16 horas, 18 horas, 19 horas. Mas pouca gente está falando do Flávio Tênis. A gente não pode falar apenas dos caras que estão ali, mas sim dos caras que estão gerindo aquilo ali. Se muita gente reclama do Diniz, ou até mesmo glorifica o Diniz, mas o Diniz está fora lá do campo. Quem treina o goleiro não é o Fernando Diniz. É o treinador de goleiros. Então cadê as pessoas falando sobre Flávio Tênis? Cada indivíduo eu acho importante sobre isso tudo. Deixa eu ver aqui se tá pequeno. Tá. Lima é um bom reserva de Ganso? Eu pergunto pra vocês, Lima é um bom reserva de Ganso? Pra você, tricolores, Lima é bom reserva? Na minha concepção é. Na minha concepção, o Lima hoje, o Lima nesse clássico mostrou que ele tem possibilidade sim de se tornar um reserva de Ganso. Aliás, boa situação que eu vou mostrar de novo o que eu pensei sobre o Fluminense lá atrás, que pra mim seria uma boa situação. O Lima mostrou novamente que ele não tem que ser o segundo volante. Eu vou até mostrar de novo. Não tá aqui. Mas só pra entender, eu já mostrei que o Lima era o meu meia de armação. Vou até pegar aqui, ó, da Lanap 11. E ó, aqui ó, eu vou até mandar isso aqui de novo. Vou até mandar isso de novo pra gente ficar vendo ali. Só pra gente mostrar aqui. Olha só como que era. Olha só quem coloquei no meio pra armar o time. Lima. Então pra mim o Lima merece sim ser um bom meia de armação. E ele foi muito bem ali. E por último, né, o que eu não falei, Martinelli voltou bem nesse 2023. Martinelli tá indo muito bem, cara. Tá realmente voltando a ser o Martinelli que a gente queria. Diversos jogos, mesmo que a gente ganhando por pouco, eu falava muito bem do Martinelli. Então sim, a gente tem que também glorificar esse garoto que realmente está melhor.
Eu acho que quem deu uma decaída foi o André. Mas é muito interessante de ver que alguns jogadores estão aumentando de nível e outros estão diminuindo. O Marrone mesmo, pra mim, a única coisa que eu falo é que ele tá errando sempre o, o, o mínimo ali. Na minha concepção, o Marrone está sendo escanteado muito por conta de não sei o que. Na minha concepção, o Marrone merece sim uma chance. Então a gente está vendo somente sobre essa alta e baixa que está acontecendo. E eu te pergunto, Tricolor, o que você acha sobre isso? Você acha que alguns jogadores não mereciam mais chance? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Tomara que vocês gostem desse vídeo, né? Se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Mas já está na descrição desse vídeo. Pix na tela. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. E valeu!